E os brasileiros começaram 2020 com mais uma política que prejudica trabalhadores e aposentados. É o que o governo Bolsonaro reajustou o valor do salário mínimo sem ganho real. A reportagem é de Jomiak. O salário mínimo definido pelo governo Bolsonaro passou de R$ 998 para R$ 1.039, sendo reajustado apenas pelo índice da inflação, sem nenhum ganho real. Se desde 2004 o salário mínimo fosse reajustado só pela inflação, como fez Bolsonaro, hoje o valor seria de apenas R$ 573, cálculo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Aproximadamente 49 milhões de brasileiros recebem um mínimo de salário ou de aposentadoria. Ele tem essa importância para as pessoas de ser um maior ganho de renda, uma maior disponibilidade dentro dos orçamentos domésticos, familiares, quer dizer, mais de uma pessoa ganhando um salário mínimo vai ter uma renda melhor, não é? E ele impacta também como um farol para as demais remunerações, mesmo que estejam acima do salário mínimo, mas ele se estabelece como um piso efetivo, que ninguém possa ganhar menos do que aquilo, não é? Então, você já parte de um valor maior. A valorização do salário mínimo acima da inflação é uma conquista da Central Única dos Trabalhadores e demais centrais sindicais, que reivindicaram essa política com o ex-presidente Lula. Foram feitas várias marchas para Brasília e, a partir dessa grande mobilização das centrais sindicais, se estabeleceu uma política de valorização do salário mínimo que teve, ao longo de 2003 a 2017, 77,7% de aumento acima da inflação, que foi importante para a distribuição de renda no país. Se a política de valorização do salário mínimo ainda estivesse em vigor, o reajuste real acima da inflação injetaria 8 bilhões e 400 milhões de reais na economia, calculo o DIEESE. Quando o salário mínimo começa a ter ganhos reais sucessivos, né, a massa de rendimentos dessas pessoas nas camadas de remuneração mais baixa, de pessoal menos qualificado, eles têm aí um ganho de renda considerável. É imposto que é gerado para o próprio governo, não é? É maior dinheiro circulando dentro da economia, os pequenos negócios, tudo isso tende a receber impactos positivos e até o próprio governo, se esquece muitas vezes disso, né, dos impactos positivos na própria arrecadação do governo. Além da falta de ganho real, a CUT e o DIEESE lamentam que o governo Bolsonaro não tenha políticas de crescimento econômico e geração de emprego que possam compensar a perda salarial. A política de emprego do governo Bolsonaro é ridícula, para não falar outra coisa, né? Que inclusive aponta aí, de um lado, para taxar o desempregado no seguro-desemprego, aponta para aumentar a rotatividade de trabalhadores. Estamos vivendo um período de crise e, infelizmente, com a política de arroxo na economia, com a política de ajuste e de cortes, piora a situação econômica do país. Um valor digno para uma pessoa sustentar uma família aí de 4 pessoas, não é? Seria por volta aí de R$ 4.000, que seria o valor ideal para atender às especificações que está na Constituição, com um valor que seja capaz de cobrir as necessidades de alimentação, saúde, educação, lazer, etc. Não existe um plano de crescimento propriamente desenhado pelo governo até agora. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Bom, a sindicalização cai em todas as categorias e atividades, atingindo o menor patamar desde 2012. Diante de um cenário de constante ataque e queda dos direitos trabalhistas, os sindicatos têm o desafio de sobreviver e se reinventar. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Dois anos depois, é possível avaliar o poder da reforma trabalhista sobre o movimento sindical.
um dos primeiros passos da escalada de retirada de direitos iniciada no governo Temer e intensificada por Bolsonaro. No geral, o que a reforma fez foi reduzir o custo do trabalho no Brasil e reduzir de uma maneira estrutural. Por quê? Porque enfraqueceu os sindicatos e porque reduziu a interferência do Estado brasileiro sobre as relações de trabalho. O Ministério do Trabalho foi, inclusive, extinto posteriormente, mas as normas regulamentadoras da saúde do trabalho estão sendo mexidas, o poder de fiscalização do Ministério do Trabalho foi reduzido, a Justiça do Trabalho tem menor interferência sobre as relações de trabalho e os sindicatos têm menos recursos e menos condições de fiscalizar as relações de trabalho. A reforma promoveu um estrangulamento financeiro das entidades sindicais, retirou uma fonte de financiamento que existia antes e não colocou nada no lugar e continua mantendo a obrigatoriedade das entidades sindicais de prestarem o serviço de negociação coletiva, de fazer a representação de toda a categoria, independentemente das pessoas estarem filiadas ou não aos sindicatos. Além disso, reduziu muito o papel dos sindicatos do ponto de vista negocial, porque permitiu que os trabalhadores fizessem negociações individualmente e diretamente com as empresas sem a participação dos sindicatos. O que o governo fez foi inviabilizar os sindicatos por uma razão muito simples. Historicamente, os sindicatos no Brasil são aqueles que fizeram a defesa da sociedade nos momentos mais críticos. Foi assim na abertura política, foi assim quando da promulgação da Constituição da República de 88, nas diretas já, no golpe contra Dilma e na resistência contra os governos neoliberais e ultraliberais que nós vivemos hoje. Então, os sindicatos têm esse papel, por essa razão eles os atacam. Há dificuldade até para mensurar o tamanho do impacto das mudanças. A flexibilização da contratação e da descontratação também tem um impacto muito grande para os trabalhadores e uma parte disso a gente sequer acompanha. No caso das demissões, até o período anterior à reforma, havia a obrigatoriedade de, após um ano de trabalho, quando o trabalhador fosse desligado, aquela rescisão fosse acompanhada, fosse homologada pelo sindicato. O sindicato podia fiscalizar o que estava acontecendo. Agora, com a reforma, caiu essa exigência, então a gente fica sem saber também o que está acontecendo com esses trabalhadores que estão sendo desligados, porque o sindicato não tem tido mais acesso a essas informações. O que se sabe é que o cenário não é dos melhores. Segundo dados do IBGE, entre 2017 e 2018, o último ano medido na série histórica, houve redução de mais de 1,5 milhão de trabalhadores sindicalizados. Apenas 12,5% das pessoas ocupadas em 2018 estavam associadas a algum sindicato. A nova configuração do mundo do trabalho e a constante retirada de direitos colocam para os sindicatos o desafio de retomarem a confiança da classe trabalhadora e de mudarem sua forma de atuação. Os sindicatos têm grandes desafios a superar, né? Não somente o desafio de enfrentar um governo que ataca os trabalhadores, ataca a sociedade, que não respeita os nossos direitos, mas nós temos também que superar os desafios do avanço tecnológico, das mudanças no mundo do trabalho. Então, nós temos aí uma série de mudanças acontecendo onde profissões estão em risco, né? Saem até pesquisas falando sobre isso. A categoria bancária está dentro desse cenário, né? Que é um cenário de mudanças intensas no mercado de trabalho. O sindicato tem que adotar realmente uma nova forma de comunicar, ainda mais nesse mundo altamente digital. O sindicato tem que usar as novas mídias e mais importante de tudo, os sindicatos têm que ser o mais amplo possível. Tem que representar todos aqueles, inclusive aqueles que estão na informalidade. Dialogar sobre tudo com o trabalhador e fazer compreender, mesmo compreender que ele é um sujeito social, que ele não vai apenas para o trabalho e volta para casa no fim do dia, que a política tem relação com a vida dele. E que estar organizado no sindicato é importante para fazer face aos ataques, para resistir aos ataques. Uma prova da importância da organização sindical foi a vitória dos bancários, que conseguiram impedir a implementação da medida provisória 905 para a categoria até o final de 2020. Nós, bancários, por exemplo, fomos atacados aí com a nova medida provisória do governo Bolsonaro, onde não tem nada a ver com a gente, mas ele colocou lá o setor financeiro que poderia alterar nossa jornada, tratar o sábado como um dia comum para a categoria bancária. Você tem uma questão da jornada de 6 e de 8 horas. Por que nós conseguimos isso?
pela representatividade que nós temos em mesa de negociação, pela nossa organização nacional. A categoria bancária tem uma organização nacional há muito tempo, né? E eu acho que cada vez mais os trabalhadores precisam se unir, se organizar para, de fato, superar. Isso é só um momento. A gente vai conseguir superar sem dúvida nenhuma. A certeza é de que a luta não pode parar. Antes de nascer as organizações, nasceram os movimentos. Como esse movimento está muito além disso. As organizações vieram a partir da necessidade do homem se organizar. E por essa razão eu acho que o homem vai continuar se organizando. E os nossos instrumentos de classe, que estão na luta de classe, os sindicatos, as associações, os movimentos sociais, certamente nos dão a esperança de que poderemos ter um mundo muito melhor. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.